Apocalipse capítulo 22, versículo 14, ele diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amados irmãos, eu quero falar agora com os filhos de Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, falar a respeito do que é a Igreja de Deus na Terra. Eu quero falar do ensinamento, da doutrina que me foi passada pelo Espírito Santo nesse longo dessa minha jornada, dessa minha caminhada. Então eu quero compartilhar com vocês hoje o que é a Igreja de Deus em Canoas. Isso não é um nome, não é uma placa, não. É apenas uma identificação do que nós estamos ali fazendo no prédio. Então, a Igreja de Deus em Canoas, ela não é o prédio, ela é os componentes que habitam nela. Então, a palavra igreja nada mais, nada menos que se define como separados, tirados para fora. Eu tenho postado algumas coisas no Facebook, algumas coisas que são bíblicas, e tenho recebido muita rechação. Irmãos estão se colocando contra. Irmãos, entre aspas. E alguns irmãos, esses sim, que reconhecem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas reconhecem minha voz. Então tem irmãos ali que são verdadeiramente meus irmãos. Eles reconhecem a voz de Deus. Agora alguém pode me acusar, não, mas tu só vai chamar de irmãos aquele que concorda contigo. Não, eu chamo de irmãos aquele que concorda com a palavra do meu Pai, a palavra de Deus. Então esses são meus irmãos. O resto é conhecido. E se eu passar pela rua, eu nem dou aquela chamada paz do Senhor, nem cumprimento, e também não permito que essas pessoas entrem na minha casa. Porque está escrito, se tiver alguma pessoa e não trazer a doutrina que eu vos tenho dado para vós, não recebeis em vossas casas. Isso é uma doutrina, é um ensinamento. Mas agora eu quero falar da Igreja de Deus em Canoas. Como é a nossa liturgia? Nós ali não temos cantoras, não temos pregadores astros. A nossa liturgia começamos a reunião de adoração a Deus às 8, oramos até 8h30, se tiver algum profeta ali com profecia, vai se levantar e vai entregar a profecia para a igreja, ou entregar para uma pessoa que esteja ali. Então, ali nós damos liberdade aos profetas, porque a Bíblia diz que onde não houver profecia, o povo se corrompe. Mas nós examinamos as profecias, não é qualquer profeta que chega ali e ergue a voz e começa a profetizar. Nós olhamos muito bem as raízes do profeta. Então, às 8h30, a gente para da oração ali, clamor a Deus, louva a Deus com um hino, e esse hino é muito bem selecionado, ele tem que ser um hino de adoração, não é aqueles hinos psicológicos, que meu filho, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquele outro, e eu sou contigo, não, é hinos de adoração, hinos que adorem o nome de Deus, adorem a Deus. Louvamos a Deus esse hino, um hino ou dois hinos, assim como conduz o Espírito Santo nós fizemos. Depois nós vamos para a palavra. E é a palavra. Não é ler um versículo e ficar ali, falando besteira no versículo. Ou contando testemunho pessoal.
Ah, agora eu vou contar meus testemunhos, um testemunho daquilo que eu fiz, daquilo que deixou de fazer. Se a pessoa quer contar um testemunho, ela nos fala antes, irmão, eu quero contar um testemunho, e a pessoa recebe uma oportunidade, uns minutinhos para contar o testemunho. Então, nós, da Igreja de Deus em Canoas, temos essa liturgia. Agora me pergunta, pastor Mauro, o que tu é? Tu é pentecostal? Tu é calvinista? Tu é arminiano? Qual é a linhagem tu segue? Tu é protestante? Nenhum desses quatro eu sou, irmãos. Não sou calvinista, não sou arminiano, não sou pentecostal, não sou também protestante. Para os irmãos deixar bem claro. Eu não tenho nada que ver com liturgia, com ensinamentos de igrejas grandes, como são a Assembleia de Deus, Deus e Amor, Quadrangular. Eu estou citando só as grandes, as chamadas pentecostais, as tradicionais. Não tenho nada com o Testemunho de Jeová, não tenho nada com Adventista. E de preferência eu não quero nem comunhão com esse tipo de gente. Por quê? Porque são doutrinas que eles lançam doutrinas erradas. E o que eles estão formando somente pessoas desinformadas da salvação. Então, o que nós pregamos? Nós pregamos o evangelho puro. Você não gosta de ouvir o evangelho? Você gosta de ouvir aquelas pregações assim, tipo Júnior Trovão, aqueles outros que gostam de xingar, eu tô vendo, aqui não tem, aqui é só palavra. Aqui você entra num culto, aprende, sai no outro dia e tem que praticar o que você aprendeu. Praticar o que você aprendeu. Entendeu? Aqui não tem pastor presidente, não tem pastor fundador, você não vai ver a placa ali. Com o tempo, Deus vai mandar 12 irmãos para realmente governar, ser um corpo governante ali, um corpo, não um corpo governante, ser um corpo de Cristo ali, para tomar as atitudes da obra, e o cabeça é Cristo. O nosso pastor supremo, ele é Cristo, ele é Jesus Cristo. Então não me interprete mal algumas pessoas que são de outros ministérios aí, dizendo que eu quero causar confusão, que eu quero causar contenda. Não, o que eu posto aqui no Facebook é a doutrina bíblica que o Espírito Santo de Deus me deu para mim. Então não adianta você vir querer me convencer que tem que dar dízimo, não adianta você vir querer me convencer que mulher prega no altar, não adianta, porque a Bíblia diz que as mulheres têm que estar caladas em silêncio, é sem manifestar um som. E eu não sou machista, irmão. Não sou machista, eu sou bíblico. Sou bíblico. Mas as irmãs na rua podem fazer visita, podem falar para as outras irmãs do amor de Cristo, as irmãs mais idosas podem fazer reunião na igreja sobre como as mais novas devem se portar. É tudo bíblico, irmãos. Então, para você entender e tá achando, porque tem irmãos, até conhecidos meus, eles estão dizendo, Mauro, pastor Mauro, parece que tu enlouqueceu da cabeça, parece que, nossa, tá todo mundo falando de ti aqui na cidade. Só que eles não sabem, e vocês não sabem, que eu não tô mais nesse balaio de gato. Que eu não tô mais nesse falso evangelho. Aí eu começo a pregar o evangelho da verdade, e eles começam a se escandalizar. Eles começam a se escandalizar. E alguns querem ficar até meus inimigos. Xingo. Então, irmãos, eu quero estabelecer nesse vídeo que a Igreja de Deus em Canoas, ela não segue o sistema dessa igreja que está aí fora, que segue o segundo evangelho. Não segue. Aqui não se põe uma proposta mentirosa de morar no céu. Aqui não se põe uma proposta mentirosa de para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar glossolalia, língua estranha, mentira do capeta. Essa igreja, esse ministério não se dividiu de ninguém, porque não tem um ministério
que pregue o que nós pregamos, que acredite o que nós acreditamos. Então nós não saímos de igreja nenhuma, nós não dividimos igreja nenhuma, nós não saímos, eu não saí da Assembleia de Deus, eu não saí de outros ministérios, eu não saí. Foi Deus que me chamou, me enviou, me ensinou com o longo dos tempos, através do Espírito Santo, para mim aceitar o Evangelho da verdade e começar a pregar esse Evangelho nos dias de hoje. Então não adianta você querer discutir comigo nas minhas postagens e tal. Essa é a doutrina que é pregada na Igreja de Deus em Canoas. E novamente eu vou afirmar, o nome Igreja de Deus em Canoas não é nome. É a Igreja do Deus verdadeiro em Canoas. Como ela pode ser Igreja de Deus em Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí. Aqui não se tem, eu não aceito aqui pastores presidente. O nosso presidente aqui é Jesus Cristo. Então não adianta você vir contender comigo. Eu só estou explicando coisas básicas da Igreja de Deus em Canoas. Tem coisas mais profundas ainda que você precisa entender. Então não adianta, eu não sou, novamente eu vou repetir para aquelas pessoas que estão ouvindo agora, eu não sou pentecostal, eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, eu não sou protestante, eu não sigo nenhuma linha teológica. Eu sigo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quiser vir fazer parte desse ministério, da Igreja de Deus em Canoas, você é bem-vindo, mas você vai ter que se adaptar ao Evangelho de Jesus Cristo. Adaptar. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo é para filhos, não é para bastardo. Então não adianta você... Não perca seu tempo, você que acha que você pode viver uma vida de pecado, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de mentira, vem querer ficar no nosso meio aqui, porque não é eu que vou te tirar, é o Espírito Santo de Deus que vai te arrancar daqui. Então fica onde tu tá, fica no pentecostalismo, fica no neopentecostalismo. Mas se você vir para cá, você vai ter que ser filho, vai ter que ser nosso irmão. Então, muitas outras coisas eu vou postar no Facebook ainda, acerca da igreja de Deus em Canoas. Então eu quero que você entenda muito isso, para não ficar, chegar aqui e dizer, mas eu queria ter uma oportunidade para cantar, eu queria ter uma oportunidade para orar, e eu queria ter uma oportunidade para não sei o que. Aqui você não vai ter. Se você vir aqui congregar com nós, você é obreiro, vai ter que demonstrar a tua sabedoria bíblica, e tu vai ter um dia que tu vai dirigir ali. E nós vamos ficar no banco sentado te escutando. Mas também você vai ter que ficar no banco sentado nos escutando. Aqui não adianta cantores mandarem mensagem, eu sou cantor, eu sou levita, eu sou isso. Não, aqui não tem levita, aqui não tem levita. Levita era da tribo de Judá. Perdão, da tribo de Judá não. Levita era uma tribo. Estou até entrando no parafuso. Amém? Então que esse vídeo fica para te esclarecer. Eu vou fazer mais vídeos esclarecedores ainda, mas que esse seja para te esclarecer em nome do Senhor Jesus Cristo.